Eu realmente acredito que a melhor métrica que uma empresa pode apresentar é lucro por funcionário. E claro, eu vou observar se o cara tá feliz com isso, se o cara tá entregando, se ele tá bem e tal. Mas se a empresa não tem um lucro significativo por funcionário, cara, isso provavelmente está reportando que a minha empresa está muito inchada, que eu não tenho eficiência no atendimento ao cliente, que eu não tenho eficiência na equipe interna, ou seja, isso é um claro indicativo de que eu tenho que melhorar processo interno. Eu realmente vejo a Tether lá de Hong Kong, que agora mudou ali para o Caribe, né, para El Salvador. Eu vejo ela como um benchmark de mercado para você ter lucro por funcionário efetivo e isso ser legal para você. Se a tua empresa está muito deficiente nesse esquema de lucro por funcionário, cara, olha para o processo, olha para o interno da empresa. E eu sou totalmente obcecado por dado interno. Eu olho o dado de atendimento, eu olho o dado de eficiência, eu olho o dado de suporte, tudo. Semanalmente eu olho isso. E eu notei assim um padrão de redução da minha eficiência por colaborador, por funcionário dentro da empresa, que é atendimento ao cliente. E esses tickets de suporte, eles sempre giram em torno da mesma demanda. Tanto da Europa, quanto da Ásia, quanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, é sempre a mesma demanda. Quando você contrata uma offshore, por exemplo, você tem um roadmap do que vai ser feito ali. Você tem uma série de prazos ali que são fornecidos a você. E não tem como fazer as coisas antes daquele prazo, porque geralmente são prazos governamentais e tudo tá atrelado a governos. Não tem como você simplificar esse prazo ou fazer uma mágica ali, que nem o Mr. M. E as pessoas constantemente cobram que esses prazos sejam mais curtos, sendo essa uma impossibilidade notória. Eu comecei a reparar um padrão nisso. A maioria das pessoas que elas cobram esses padrões de atendimento mais rápido, elas têm origem lusófona ou latinas, no geral. Não vão ser países, por exemplo, como os anglo-saxões e tal. Eles vão ter uma orientação filosófica também mais latino-romana, tá? E essas pessoas, elas realmente têm uma grande exigência com prazos. E quando você está lidando com o mundo no geral, você tem, na verdade, expectativas. E isso é muito fácil que você transfira, por exemplo, para um americano nascido lá, criado lá, que existe um prazo médio, por exemplo, de 2 ou 3 meses e que esse prazo pode ou não ser cumprido. E quando você reporta para ele quais são as ações que você vai fazer dentro daquele prazo, ele já entende que existe uma grande margem de erro em cima daquilo tudo e que aquilo tudo é um processo. O brasileiro não, ele quer que o prazo seja cumprido e ele tem uma obsessão pelo prazo. O português é a mesma coisa. E no mundo real, as coisas não funcionam com base nisso. Eu sei que no Brasil vocês são obcecados por prazo, eu sei que aí tudo tem prazo de validade, que tudo talvez seja feito numa rotina específica, mas não é assim que a banda toca. Outra coisa que eu percebi internamente é que como esses caras, eles precisam de muito mais tutela no direcionamento perante o produto. Eu tenho que contar muito mais sobre o produto, eles querem saber muito mais sobre o produto. Eles consomem de 3 a 5 vezes mais o suporte do que o normal. Então, isso levou a gente a mudar todo o esquema de vendas e colocar tudo com base no foco em cultura. A gente busca sim, a gente já buscava, por exemplo, nos produtos mais high-end, pessoas mais alinhadas com a cultura da empresa para vender então esse produto. E aí a gente tem filtros internos e dados internos que validam isso. Clientes com mais alinhamento cultural, filosófico com a gente, com a cultura da Ripples, com os valores que a gente carrega por trás, dão menos problema, dão menos suporte, aumentam o meu resultado por funcionário, lucro líquido por funcionário. Então isso provavelmente te ajude também. Você ser um maluco dos números dentro da tua empresa, a ponto de achar que tudo está errado, a ponto de achar que selecionar melhores clientes ou clientes mais alinhados com a tua empresa pode realmente simplificar a tua jornada e te dar mais lucro por funcionário. Esses dias eu postei um texto no Substack sobre a revolta dos camelos, que é um termo, na verdade, cunhado pelo... Deixa eu ver aqui, eu não lembro o nome dele de cabeça.
O nome do cara é Alex Lazzaro. E ele defende uma ideia de que você tem que parar de tentar ser uma empresa unicórnio, uma startup unicórnio, que vale 1 bilhão rápido, e começar a tender a ser uma startup camelo, que é a startup que sobrevive em tempos de seca. Desde 2020, você viu uma curva assim de... Cara, a economia foi totalmente alterada pelo Federal Reserve, todas as leis mudaram para expandir crédito. Não teve nenhum país que não expandiu crédito, a inflação disparou, a M2 disparou. E você teve um boom de crédito e logo após você teve um crédito se enxugando até a gente estar hoje em 2025, né? Isso foi mais nítido em 2024, quando o crédito começou a secar. Mas em 2025 você vê que nem banco americano, nem banco europeu, nem banco brasileiro, não é um problema só de Brasil isso. E você ter uma deficiência de crédito no mercado, tem pouco crédito. O Venture Capitalist, no geral, está pedindo mais e entregando menos dinheiro na hora do aporte. E cada vez mais você está indo para startups de subsistência. Por exemplo, teve um boom de startups de meio de pagamento subindo, IPs no geral subiram, a agressividade, né? O apetite dos bancos, dos Venture Capitalists, dos Private Equities no geral, o apetite desses caras para esse tipo de empresa está muito alto. Porque, independentemente se a economia está crescendo ou está caindo no nível estatal, ou seja, a economia mapeada está crescendo ou está diminuindo, você tem trocas voluntárias acontecendo, seja de um lado para o outro. E quando você coloca grana numa empresa de pagamento, você está crescendo independentemente para onde a economia está indo. Você só tem essas empresas caindo se eles estão fazendo uma grande cagada interna, tá? Se você não está fazendo cagada, essa empresa vai crescer, vai disparar. Eu comecei a notar que o maior fator de estresse corporativo meu, ou seja, meu colaborador está entregando menos, meu funcionário está entregando menos, eu está ficando mais estressado, a Ripple está diminuindo o lucro por funcionário, tinha a ver com seleção prévia de cliente. Unicamente isso. E já era uma coisa que, cara, muitos dos nossos requisitos para você, por exemplo, pegar uma Soft 1 tem a ver não com capital. Capital é um dos requisitos, mas teu alinhamento filosófico ali, o que você comunica com o atendente, como que você troca as mensagens e tudo isso. Tem um texto no Substack onde eu também falo sobre isso, tá? Deixa eu ver o nome do texto aqui que eu não lembro de cabeça, porra. O nome do texto é Como prever clientes problema antes deles destruírem sua operação. E cara, desde que eu mudei, por exemplo, tudo isso internamente, por exemplo, esse mês de agosto a gente já fez essa seleção, já tem uma barreira de entrada, eu não digo maior, mas é uma barreira de entrada que dá uma filtrada nesses problemas. A gente está tendo muito mais suavidade para trocar a operação. No geral, os processos estão correndo de maneira mais rápida, até os governamentais. E eu realmente que todo esse alinhamento de cliente, empresa, produto, fazem com que as coisas realmente te levem a um resultado mais rápido do que se você focasse em atender todo mundo como uma empresa unicórnio. O LTV é um fator predominante para você sobreviver no cenário de hoje. A promessa que foi feita nos últimos anos, tanto digital até no Venture Capital, nesse universo de startups e até no universo internacional, foram de empresas que conseguiam crescer muito rápido, não entregando tanto assim. E essa balança ela ficou desproporcional. Essa promessa estava lá em cima e agora essa coisa está começando a ajustar. As empresas que realmente entregam, que realmente têm um diferencial de mercado, que realmente fazem alguma coisa, que tem um lastro sólido operacional ali e produzem valor, elas estão drenando esse capital e equilibrando esse jogo. E eu realmente acredito que essa não é uma tendência que vai mudar se eu tiver um alívio de crédito nos Estados Unidos. Por exemplo, se eu diminuo a taxa de juros, hoje, se o Powell diminui a taxa de juros, eu não creio que isso vai mudar a tendência natural do mercado de reequilíbrio. Eu não acredito que de uma hora para outra as pessoas vão pegar e começar a preferir com que as empresas que deram certo nos últimos 25 anos continuem dando certo agora. Por quê? Porque a gente está num cenário de exceção e de transição. Cara, a Monday.com teve uma queda de 30% das ações porque o pessoal começou a descobrir que o modelo que ela usa de tráfego pago, de aquisição de clientes, pode não funcionar numa nova era dominada por AI. Por quê? Porque hoje o cara vai lá e pesquisa no Google como organizar minha agenda. Antes aparecia
um anúncio ali da Monday.com, um artigo meio merda só para vender o produto. Hoje, não. O Google já responde ali, numa resposta padrão, o que ela deve fazer para melhorar a agenda. Essa era uma técnica utilizada pelo pessoal de blogs que eu não gostava. Por quê? Porque faz com que o cliente perca tempo ao estar lendo o teu artigo. Eu não gosto que o meu cliente perca tempo. Só que eu não gosto também que o meu funcionário, o meu colaborador perca tempo ao atender uma pessoa que não devia estar inserida naquele produto, não deveria estar inserida naquele projeto. Então tudo isso tem que ser olhado por uma maneira de equilíbrio. Porque não é só a velocidade que você cresce que faz tua empresa valer muita grana, mas é a maneira que você cresce, o tipo de público que você atende. Tudo isso diferencia você no mercado e te dá uma subsistência muito maior no futuro. Você tem que pensar ali num longo prazo. Se você pensar no curto, quero fazer essa startup valer, milhões, bilhões, num curto período de tempo, aí 3 anos, cara, você vai ter que picotar essa empresa, oferecer uma promessa totalmente fraudulenta, fraudar número, fraudar balanço, fraudar tudo para fazer esse negócio acontecer. E assim você vai conseguir 1 bilhão rápido antes dos 30 e vai conseguir também uma cadeia antes dos 30, dependendo da legislação onde você mora. Sem sombra de dúvidas, vai. Então, entenda isso. Não é uma crise só de crédito, não é só o venture capital que está sem apetite, os bancos estão sem apetite, não é o mercado no geral que está sem apetite. O modelo de marca, o modelo de marketing está saturado a ponto das pessoas verem uma promessa na frente delas e já sentirem, por ter visto inúmeros picaretas ou empresas picaretas anteriormente usando aquele script de vendas, as pessoas por similaridade vão identificar que aquele modelo ali tem algo de errado. Eu realmente acredito que a gente está num momento de transição muito forte. E você deve aproveitar isso na tua empresa, que você deve mudar a comunicação e você deve olhar para todas as operações da tua empresa e pensar, porra, mano, tá tudo errado, eu tenho que mudar tudo, eu tenho que ter mais eficiência. Sempre dá para melhorar uma empresa, sempre dá para melhorar um produto, sempre dá para fazer melhor. Só que você tem que oferecer o melhor para as pessoas que têm alinhamento com isso, alinhamento com o melhor. Não dá para você chegar e oferecer, por exemplo, uma Ferrari para o cara que mora num sítio. Ele talvez só use isso se ele tiver uma casa na cidade. Então, produto certo, pessoa certa, tipo de produto. Eu acho que vale a pena a gente reestruturar tudo isso e eu não falo isso como dono da razão, eu falo isso como uma pessoa que está olhando para a própria empresa, vendo isso e colhendo resultado positivo. Como eu falei, isso é um convite para que você também teste na tua empresa. E é uma coisa que eu estou falando constantemente lá no Hub, porque lá é um ambiente de founders, lá é um ambiente de CEO de empresa, principalmente de tecnologia. É o pessoal que está no campo de batalha mesmo trilhando isso aí. Cara, se você olha todos os dados do mercado, quem usava aquele modelo Érico Rocha de conversão não está conseguindo manter o faturamento alto. As pessoas não estão querendo pagar uma fortuna em cursos. Muita gente fala, então vamos mudar para um modelo de assinatura. Não é necessariamente o modelo de assinatura que vai trazer mais conforto para o teu caixa, porque a maioria de vocês vai querer fazer tráfego ainda para isso, vai querer usar uma promessa agressiva para adquirir mais cliente, vai ficar insanamente olhando o teu LTV, taxa de renovação e tudo mais. É realmente focar na entrega para clientes. É realmente focar em que tipo de entrega que eu tenho que ter para esse público, que público que eu tô atraindo. E voltando lá no Hub, uma das primeiras coisas que eu falo é, se teu negócio não está funcional, você não pode ter medo de mudar o modelo e trocar a base. Não pode. Porque muitas vezes o teu cliente percebe a tua mudança e está disposto a mudar também a orientação que ela tem do mercado. Por exemplo, você estava ali oferecendo um produto para rejuvenescimento e você viu que era meio picaretagem, que ele não funcionava. Você tem que vender mais qualidade de vida para isso ser uma consequência da tua proposta ali, que é rejuvenescimento. O teu cliente real, o teu cliente de verdade, ele realmente vai seguir na tua proposta e vai entender a tua mudança e vai topar isso contigo. Agora, mentira atrai mentiroso, cara. Se você bota uma promessa lá em cima, provavelmente você está colhendo maus frutos aí, né? Eu também vejo que promessas muito intangíveis. Por exemplo, olha, você vai conseguir ter isso em 60 anos, 30 anos, 10 anos. Isso começa a ser um problema porque não é que a geração atual ela seja imediatista.
Mas é que, no geral, o cenário é incerto. E quando o cenário é incerto, quando mudanças estão ocorrendo muito rapidamente, você tem a perca da noção de futuro. Isso é até um conceito do mercado de opções, de Black and Scholes no geral. Quando o mercado está muito volátil, as opções tendem a mudar de preço mais rápido e serem precificadas a um preço superior, porque o nível de garantias imediatas que o mercado precisa e as pessoas precisam no geral é muito maior do que outrora eram. Então, o mundo cresceu muito linearmente ali até 2008. Em 2008 você teve o crash. Ali aconteceu a mesma coisa que está rolando agora, de uma maneira diferente, porque você teve um evento, o mercado voltou a crescer devido à expansão monetária, e agora a gente está colhendo os frutos de um endividamento em bola de neve, não tem nenhuma nação solvente no mundo, e de um marketing extremamente saturado por promessas mentirosas. O Silvio Santos ele diz que quando todo mundo está fazendo uma coisa, você deveria fazer outra, que Deus o tenha. E eu concordo plenamente com isso. Eu nunca vou seguir tendências de mercado, eu nunca vou seguir trends no geral. Nos Estados Unidos, esse tempo atrás, eles pegaram um monte de TikToker e colocaram lá, os caras com milhões de inscritos, assim, colocaram os caras todos no mesmo lugar. E o evento flopou. Porque esses caras, no geral, eles só faziam trends, eles não colocavam conteúdo de valor no mercado. Eles nunca tinham posicionamento, eles tinham reverberação, eles só copiavam. Eu realmente acredito, voltando a falar isso, eu sei que estou sendo repetitivo, mas a gente está num ambiente de mudança, a gente está num cenário onde quem se reposicionar agora vai colher mais dinheiro de Venture Capital, vai obter financiamento mais rápido e vai conseguir isso não por conta de uma promessa de estar realmente posicionado num setor, de ter um produto único, não, mas por ter setado uma empresa verdadeira que funciona em termos de fluxo de caixa, o que eu chamo de mínima operação viável, não é mínimo produto viável. Operação é quando você faz todas as partes dessa empresa se encaixarem não numa proposta de valor, mas numa cultura alinhada, no geral, com o mercado e com o teu produto. Cara, eu acho que é isso. Se você procura, por exemplo, um ambiente para discutir com isso em mais profundidade, tem um Ripple Sub aqui embaixo. Se você quer abrir uma offshore, tem um link aqui embaixo. E, cara, a gente tem todo esse cuidado em setar essas operações globais para ser mais atrativo para Venture Capital. E se você quer marcar uma consulta diretamente comigo, tem um link aqui embaixo também, onde você pode contratar isso. Valeu, até semana que vem.